época do Brasil colônia, os escravos eram proibidos de praticar qualquer tipo de luta. Então, os negros começaram a adaptar o ritmo e os movimentos de dança africana com um tipo de luta. Surgiu assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança e que foi um instrumento importante de resistência cultural e física dos escravos brasileiros. Mais recentemente, a capoeira começou a ser usada também como um instrumento de inclusão social, trabalhando com jovens em comunidades carentes e escolas públicas. A capoeira como inclusão social é o tema hoje em foco. Olá, boa tarde. Quem está aqui conosco para falar sobre esse assunto é o mestre militar, ele que é professor de educação física e também dirige 2 projetos, o projeto Capoeira na Escola e o projeto Curumim. E também está conosco o mestre Alberto Eusamor, ele que é membro da Associação de Capoeira Angola Maranhense. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Vamos começar então do começo, vamos falar da origem da capoeira. Como é que surgiu, mestre militar, a capoeira? Foi mesmo trazido para o Brasil pelos africanos, é isso? Foi, a partir da entrada dos primeiros navios negreiros aqui em 1568, certo? A capoeira veio, é claro, evidente, com a ânsia de liberdade do negro. O negro, quando veio dentro do navio, já veio imaginando como seria a sua fuga, certo? Chegando em terra, em solo firme, né, com determinado tempo, essa capoeira foi tomando evolução. Não veio com nome, né, não veio com nome a capoeira, veio com um nome, sim, o Enyingolo, que era uma dança, né, que era usada como luta também, certo? Num período da puberdade, ou seja, que o negro, né, dos guerreiros lutavam em prol de uma mulher, né, chamado na época de Enyingolo. Então, com o tempo, essa luta, ela foi tomando evolução, certo? Foi tomando evolução e dá-se, é claro, evidente, aí nasce aí assim a capoeira. E a capoeira, o nome a capoeira veio dada pelo branco, e não pelo negro, certo? Com o tempo, esse negro, em suas fugas, né, fugia para dentro dos matos, né, que na época, e até hoje, em alguns lugares, o pessoal do interior denomina como capoeira, né? Então, daí deu-se o nome quando o negro fugia, atacava o branco e fugia para o mato, o negro nos venceram na capoeira, negros não venceram na capoeira, né? Deu-se aí a origem da luta, o nome é capoeira, certo? E aqui no Maranhão, mestre, como é que a capoeira chegou? Como é que você avalia essa entrada da capoeira aqui no Maranhão? Também foi com muito preconceito? Desde os primórdios, né, da entrada do negro no Brasil, né, onde existia portos, existia a capoeira. Então, todos os lugares que existiam portos, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, onde existia embarcadiço, a capoeira estava presente. No Maranhão, particularmente, né, a capoeira sempre existiu, de outras formas, embutida no tambor de crioula, embutida no caboclo de pena, do bumba-boi. A capoeira está presente nesse âmbito, né, nessa realidade que a gente convive até hoje. E a capoeira, desse tempo todo para cá, a evolução da capoeira, ela sempre esteve presente, mas nunca foi aceita. Antigamente ela não era aceita no meio da social. Com o passar do tempo, a partir da vinda de Mestre Sapo para cá, né? O Mestre Sapo foi o cara que agilizou a capoeira, que deu outro rumo para a capoeira, organizou a capoeira no Maranhão. Então, a Mestre Sapo aqui no Maranhão é o que Pastinha foi na Bahia. Ele jogou a capoeira no Gêmeo, jogou a capoeira nas escolas. Eu fui aluno de Mestre Sapo durante 11 anos, né? Sapo morreu em 82, com 34 anos. E a gente está preservando o que ele deixou até hoje, trabalhando com a capoeira Angola, que ele prezava muito a capoeira Angola, mas só que a capoeira Angola naquele tempo não existia nem capoeira Angola regional, não existia aqui no Maranhão essa separação, existia só a capoeiragem. Todo mundo jogava capoeira, tanto fazia Angola regional, em cima e embaixo. E a capoeira, a partir final da década de 80, aí houve a necessidade da gente se discernir quem era capoeira Angola ou quem era regional, porque são jogos de forma diferente, né? São fundamentos diferentes. O que diferencia uma capoeira da outra são os fundamentos. Então vamos falar sobre essa diferenciação.
o que é capoeira de Angola, o que é capoeira regional. E também já ouvi falar que existe a chamada capoeira contemporânea. Existe isso ou é apenas Essa é uma questão que, como eu coloquei, a evolução vai chegando e algumas pessoas vão querendo se enquadrar em uma coisa totalmente diferente, lançando na capoeira como base, certo? E para mim não existe a capoeira contemporânea, né? Porque assim como, vamos dizer, a capoeira Angola evoluiu, a capoeira regional também evoluiu, certo? E hoje todo mundo quer ser criador de alguma coisa, certo? E o único camarada que teve uma mentalidade de criar alguma coisa dentro da capoeira foi o Mestre Bimba, certo? Veio da capoeira Angola, né, a criação da capoeira regional. E aí parou, certo? Então hoje existe aquela questão da capoeira contemporânea, porque o pessoal está visando muito lucro, certo? Ah, é salto demais e tal, quer dizer, a beleza da capoeira em si está morrendo por essa questão, entendeu? Então não existe essa questão de capoeira contemporânea, não. Só existe a capoeira Angola e a capoeira regional. E qual é a diferença da regional para Angola? É como foi colocado agora por Alberto, certo? Que a capoeira, a diferença são os fundamentos, né? Porque os jogos, na Angola também existem jogos lentos e jogos velozes, na capoeira regional também existe, né? Então os fundamentos que foram plantados com o Mestre Bimba, né, na época, certo? Criou essa pequena diferença, né? Porque Mestre Bimba não quer dizer que ele, vamos dizer assim, ele foi capoeira Angola e achou, né, de criar a capoeira regional. Não, ele tentou melhorar um pouquinho mais a capoeira e colocar o aspecto de luta, né? Porque, como eu coloquei, a capoeira ela nasceu na ânsia de liberdade do negro, a sua necessidade de se viver liberto, né? Então, quer dizer, ela nasceu como luta. Então, isso com o tempo, o pessoal de tanto implantar, né, festividades culturais e tal, folclóricas no meio da capoeira, a capoeira passou a ser um pouquinho mais folclore do que arte marcial, certo? Então, Bimba resolveu, né, dinamizar essa questão, né, e voltar às origens da capoeira, né, fazendo com que a capoeira fosse vista novamente como luta. Isso deu seguimento, aliás, deu um fortalecimento à capoeira, que fez com que a capoeira passasse a ser um pouquinho mais reconhecida. Porque mesmo com tantas pessoas que eram adeptos à capoeira na época, né, que hoje é chamada capoeira Angola, certo? Mesmo com tantas pessoas seguindo esse estilo, né, a capoeira não tinha tanta força, ela não era vista com bons olhos. Mas através do Mestre Bimba, certo? Com a sua primeira apresentação a Getúlio Vargas, essa capoeira passou a ser valorizada. Não só a capoeira, mas como toda a cultura negra naquele período. Agora, mestre Alberto, a gente falou que a diferença são os fundamentos. Quais são, então, os fundamentos da capoeira? Bem, na capoeira Angola, os fundamentos que a gente preserva até hoje, né, que veio dos antepassados, dos nossos avós, é a forma de jogo, a forma de toque, né? Você são 7 toques na capoeira Angola, os toques tradicionais, e 3 que a gente preserva mesmo até hoje em todo jogo. É o toque Angola, que é um jogo de aquecimento, devagar, onde as pessoas vão se conhecer. O toque São Bento Pequeno, que é um toque mais rápido. O jogo é médio, né, nem em cima nem embaixo. E o toque São Bento Grande, que é um jogo mais rápido, como se fosse uma regional. Só que dentro desse âmbito do jogo, né, no momento do jogo, você tem que... O toque da capoeira, o canto da capoeira Angola é totalmente diferente do campo da capoeira regional. Você canta a quadra, a ladainha, a corrida. Na ladainha ninguém joga, ninguém escuta. O mestre está falando, passando uma mensagem para os que vão jogar. E depois, quando começa o jogo, corrido, né? Aí você pode improvisar em cima do canto, você pode jogar. Quem está jogando tem que estar prestando atenção no que o mestre está dizendo, porque o mestre está dando uma mensagem. Se o jogo vai ser veloz, se o jogo vai ser devagar, quem que está entrando no jogo. Aí você aprende a história da malandragem da capoeira. Esse toque é dado por quê? Ritmo dos instrumentos mesmo? O birimbau, na capoeira Angola, são 3 birimbaus. Isso é uma bateria toda, com 3 instrumentos, 3 birimbau, 2 pandeiros, um atabaque, um agugu. Na capoeira regional, uma charanga, que eles dizem, né? No caso... Hoje a capoeira, de uma certa forma, ela evoluiu, a capoeira regional, nessa questão. Bimba, quando criou a capoeira regional, para criar uma certa diferença, ele colocou um birimbau, certo? Tirou o atabaque, porque naquela época o atabaque ele era muito usado em festas de candomblé e tal, essa questão. Então ele quis desligar a capoeira da religião, né? E ele fez isso,
certo? Apesar de, na época, ele ser religioso, mas ele desligou para que não houvesse aquela mistura e a discriminação, porque existia por essa questão também, né? Então ele deixou apenas o pandeiro e um berimbau, né? Mas hoje nós apenas preservamos essa questão dele, né? Da cultura, o qual ele deixou, da forma que ele deixou para a capoeira ser praticada, quando é uma apresentação. Aí a gente coloca, né, as bases, o porquê que Bimba fez isso e tal, mas a gente hoje executa com 3 berimbais, um pandeiro e um atabaque. E hoje assim, dentro da capoeira Angola, na regional, eles cultuam mais a marcialidade, né? A capoeira Angola, a gente trabalha com o corpo, a gente não é a favor da competição, a gente está sempre trabalhando. O capoeira Angola, para ser um bom capoeirista Angola, tem que haver uma colaboração de ambos, para te fazer um jogo bonito, né? A gente preserva isso, a gente não é a favor da marcialidade do contato total, né? A gente trabalha em cima disso aí, de educar mais a mente, trabalhar mais a mente do que o corpo. O corpo vai trabalhando, né, aos poucos, assim, trabalhando o peso do teu corpo, com o tempo. A gente trabalha isso na capoeira Angola. Não que seja uma pior do que a outra. Cada um faz sua escolha. São formas diferentes de ser trabalhado, né? Agora, puxando um pouquinho a capoeira para o lado social. Quero convidar você de casa a assistir uma matéria que nós fizemos, acompanhando o trabalho do mestre militar em uma escola pública, trabalhando com jovens. Vamos acompanhar, daqui a pouquinho a gente comenta a respeito desse trabalho. Vamos lá? Antes de ser o mestre militar, o cidadão Carlos Adalberto foi aluno bolsista de curso de capoeira. Hoje, o também professor de Educação Física criou e coordena desde 1994 a Associação Grupo K de Capoeira, que trabalha basicamente com 2 projetos: o Capoeira na Escola, junto aos alunos da rede estadual e municipal de ensino, ao todo 12 escolas, e o projeto Corumim, que trabalha com comunidades carentes. Eu gosto porque a gente desenvolve o nosso corpo, sai da rua e não aprende malandragem. O gingado típico da capoeira regional é o que é trabalhado junto ao pessoal e também é ensinado a valorizar o lado cultural do esporte através da capoeira de Angola. Aqui a gente trata a capoeira como um esporte, entendeu? A lapidar a cabeça dos alunos, tirar as crianças da rua, entendeu? Então eu levo a capoeira. Também eu levo para o esporte e para uma defesa pessoal. Com defesa pessoal aliada à filosofia de vida, o mestre, que recebeu o apelido por ser filho de militar, continua o trabalho dele de buscar atrair mais crianças e jovens para o esporte, garantindo-lhes assim certa cidadania e dignidade, mesmo que para isso os recursos sejam incertos e os apoios escassos. A gente tem uma grande dificuldade, né, que diz respeito à questão do apoio. Quando a gente procura a Secretaria de Esporte joga para a cultura. Quando a gente procura a cultura, ela joga para o esporte. Na realidade, é uma falta de entendimento das pessoas que, né, assumem uma secretaria e não sabem, na realidade, o que é a capoeira. Ok, a gente acompanhou a matéria falando um pouquinho do trabalho do mestre militar com relação a esse trabalho social, mas a gente vai precisar entrar para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente comenta com relação à capoeira, também ajudando no lado social. Aguarde um instante só. Hoje nós estamos falando sobre capoeira e como ela pode ser usada como inclusão social. Quem está aqui conosco falando sobre esse assunto é o mestre militar, ele que é professor de Educação Física e também dirige o projeto Capoeira na Escola e o projeto Curumim, e também o mestre Alberto Eusamor,
ele que é membro da Associação de Capoeira Angola Maranhense. Então, mestre militar, ainda há pouco, no bloco anterior, a gente viu o seu trabalho com capoeira na escola. Como é que é desenvolvido esse trabalho? Há quanto tempo você desenvolve esse trabalho com jovens? A gente está desde 1994, certo, desenvolvendo esse trabalho. Anteriormente eu fazia parte de um outro grupo chamado Grupo Nagoas, fundado por ex-alunos de outros grupos, né? Inclusive eu fazia parte de um desses grupos. E a gente viu que, vamos dizer assim, a filosofia de cada um não poderia ser executada, né? Que existia uma pessoa como base e essa pessoa não tinha a mentalidade de educar, certo? A não ser de formar um capoeirista, e muitas das vezes a gente como educador entende que a capoeira, ela tanto Angola quanto regional, ela pode ser usada para fazer o mal, assim como pode ser usada para fazer o bem, né? E eu tinha uma filosofia, como fui aluno de escola pública e tive participação praticamente no GEMES, que teria sido o último GEMES, né, no período do governo Cafeteira, eu senti a necessidade, né, de implantar isso dentro da escola. Aí vem a ideia do projeto Capoeira na Escola, onde a gente, desde o início, né, fez esse projeto e tem executado esse projeto com muita dificuldade, sem apoio do governo, sem apoio de nenhum tipo de empresa, certo? Apoio a não ser da direção da escola, que nos abre esse espaço para executar esse trabalho com a comunidade em geral. E atualmente quantos jovens fazem parte desses projetos? Tanto de Projeto Curumim quanto Capoeira na Escola? A gente, no caso, eu não sei precisar o tanto de alunos que hoje tem no grupo. Eu dou aula para praticamente quase 400 alunos, né? Se não é mais, né? Porque a gente tem uma escola aqui, inclusive do município, da Daci Ribeiro e Rubem Almeida, né? Que junto essas escolas já dão 400 alunos, certo? E tem as escolas do estado, né? Aqui dentro da capital, a gente tem 6 escolas do estado, né? E 5 do município. Só sei que no total, dentro da capital, são 12 escolas, né? Mas a gente também desenvolve esse projeto em outros municípios, né? Agora, mestre Osamor, você também desenvolve projetos em comunidades carentes, em bairros carentes. Como é que você avalia esse tipo de trabalho nessas comunidades e como é que é recebido pela população? Bem, eu já fiz um trabalho no bairro da Liberdade, nós já fizemos um trabalho no projeto Segundo Tempo, ele também participou, né, que foi em todo o Brasil. Nós fazemos um trabalho no Reviver e na Vila Luizão, o Bamba faz um trabalho com 75 crianças, já fiz um trabalho com 80 crianças também, faço um trabalho na cidade de Pinheiro. Então hoje a capoeira está sendo bem aceita, a gente está trabalhando, formando cidadãos, né? Agora, a capoeira, descobriram também que a capoeira é uma mina de ouro, né? A capoeira abre portas, a capoeira já me levou para 5 países, né? A capoeira está abrindo portas, quebrando fronteiras, abrindo fronteira para todo mundo. E a gente está conseguindo, com muita luta, sem apoio de ninguém, só o nosso apoio mesmo, que o Maranhão tem uma vantagem em relação aos outros estados. Os capoeiristas se dão bem, tanto Angola, regional. Ninguém está concorrendo com ninguém, ninguém está afim de derrubar ninguém. A gente se une, se ele faz um evento, tanto eu, angoleiro, qualquer outro, vai no evento dele, ele vai nos eventos que a gente faz. Então, a gente só tem isso aqui no Maranhão. Lá fora, os angoleiros estão brigando com os angoleiros, os regionais estão brigando com os regionais, o cara que é regional não vai na Angola, a Angola não vai no regional, porque a cabeça deles está voltada para isso. A gente está trabalhando para fazer essa unificação. E a capoeira no Maranhão, a gente não tem apoio do governo, como a gente disse. A gente vai para todo lado, ninguém ajuda, a gente tem que fazer as coisas pela própria vontade, cada um tirando do seu bolso. Mas com boa vontade a gente está conquistando espaço. E só para reforçar um pouquinho, por hoje a capoeira ser descoberta como uma mina de ouro, né, tem se formado mal profissionais, certo? Hoje está mais fácil um camarada que hoje em dia quer se dizer mestre de capoeira, professor de capoeira, ter um apoio do que nós que já estamos na estrada há bastante tempo aí e temos trabalhos a mostrar, certo? Fica um pouquinho mais difícil para nós conseguirmos alguma coisa do que aquele camarada que chegou ontem, certo? E se disse hoje professor de capoeira. E às vezes assim, hoje tem aquela lei Pelé, que projeto, né? E o cara que é professor de educação física, aí fizeram uma lei que ele passa 2 anos aprendendo capoeira, porque ele é professor de educação física, já pode ensinar. Então eu estou com 46 anos, 38 de capoeira,
Eu poderia até me ensinar educação física se fosse por isso, né? Mas é outra coisa, é outra vivência, é outro mundo. Tem que ter vivência, tu tem que viver tu tem que viver capoeira para te ensinar capoeira. Com 25 anos ou 30 anos, 30 e poucos anos de capoeira, a gente nem é um aprendiz, certo? E quando não ocorre também um fato dele pegar um aluno, às vezes o camarada dá aula em determinada escola e descobre um talento ali de um grupo. E consegue muitas das vezes aminar a cabeça daquele aluno, oferecendo dinheiro para aquele aluno, certo? Para formar um grupo dentro da escola e amanhã ele ser titulado mestre de capoeira. Dar um diploma, né? Porque as pessoas gostam muito de voltar O diploma é bom no âmbito judicial, mas a vivência da capoeira é que te faz o mestre, né? Então, os mestres